sabedoria para falar, você machuca seu irmão. Às vezes você não tem sabedoria para agir, você toma a decisão errada e depois está com a cabeça quente, irmão. Então nós estamos precisando, irmão, orar para Deus dar sabedoria ao seu povo. Porque nesses dias a gente tem pedido muito cura, muita oração, muito poder de Deus. Mas está faltando o espírito de sabedoria, aquele espírito, o mesmo espírito que estava sobre Daniel. Senhor, dá sabedoria. Quando você, pela manhã, quando você se ajoelha para orar, se é que alguns aqui oram, eu creio que você não ora, né, Jesus? Não é porque eu digo que oro, não é que eu oro. Vocês têm pedido sabedoria? Senhor, dá sabedoria, porque eu sei que o dia não vai ser fácil. Me ensina a lidar com as situações. Me ensina a ser um homem ou uma mulher sábia na sua presença. Porque até aqui, irmão, você tem que ter sabedoria. Quando o pastor conseguir, eu falo pastor, né, irmão? Eu falo a igreja. Porque quando o pastor conseguir colocar aquela porta ali, de vidro, eu vou fazer um cartazinho para o porteiro, quando a gente começar o culto 7h30, quem chega depois das 7h30 vai ficar lá até acabar a oração, irmão. Só vai entrar depois da oração, viu? Cheguei 7h31. Se o pastor começou a orar, fecha a porta. Fica lá fora até acabar a oração e você pode entrar. Porque antigamente, você ia nas igrejas, quando você chegava às 7h35, o pastor estava orando, ninguém entrava, irmão. E não tinha porta de vidro, não, viu? E ninguém respeitava o porteiro, não. Ficava lá. Mas por quê? Era porque tinha medo do pastor? Não. Era porque os crentes tinham reverência na hora do culto. Os crentes sabiam que se eles andassem para lá e para cá na hora da oração, quebrava a espiritualidade da igreja. Aí a oração do pastor é anulada, a oração do pregador é anulada. Por quê? Porque na hora que o camarada está aqui orando, Deus está usando ele na oração, está os irmãos se mijando. Está os irmãos parceiros que comeu carne seca em casa, não se aguenta um minuto, não dá nem para esperar a oração. Vamos abrir um parênteses aqui, vamos tolerar as crianças, mas se ensinar a aprender também. Mas nós que somos mais velhos, irmão Daniel, que é isso, irmão Daniel? Você ir no banheiro na hora da pregação, o pastor na hora da oração, o pastor se levantar e beber água, que é isso, pastor? Vigia. Você tem que ter sabedoria na hora do culto, hein? Ordem e decência. Por isso naquele que estava pregando, irmão, estava dizendo que nós somos a pior geração de crente. Você via antigamente, eu cheguei a acompanhar quando eu tinha 14 anos que eu aceitei Jesus. Tem uns irmãozinhos banguelos, um deita aqui, um deita aqui. Mas quando orava, o fogo caía. Os irmãos analfabetos, mas quando colocava a mão, as pessoas se endemoniavam. E ai de alguém que passasse na porta para dentro da igreja na hora da oração do pastor. Ai de alguém, pode ter certeza que aquela semana era banco. Você está entendendo? Hoje em dia tem crente que usa estratégia. Hoje é culto de oração, o pastor demora orando, eu vou vir depois da oração. Tem pessoas por aí, irmão, que só vai no culto, só chega depois da oração. Aqui não. Aqui não, essa igrejinha, irmão. Eu falo assim, às vezes brincando com os irmãos, mas vocês são uma bênção, irmão. Vocês cooperam. Dá uma dorzinha de cabeça para o pastor? Dá, mas coopera. Diz o ditado que água mole e pedra dura. Tanto bate. Tá, meu pastor está aqui. Irmão, vigia. Irmão, tem a jeito. Irmão, usa só um copo. Irmão, usa 10 copos no culto. Tem irmão que ele é tão ridículo, o pastor que é isso, ele usa 10 copos. E eu já ouvi isso. Quando o pastor vai reclamar para ele, ele fala do meu dízimo. Irmão, é a pior geração é essa que nós estamos vivendo. Nós não podemos, irmão, se perder dentro do que a palavra manda. Nós não podemos se perder disso. Porque se nós sairmos disso aqui, irmãos, falta unção, falta Deus na casa. Você está entendendo, irmãos? Então nós precisamos, irmãos, ter consciência. Porque tem dois tipos de culto. O culto racional, Romanos 12. E tem o culto quando nós se reunimos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então,
que Paulo está dizendo? Que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então todo dia aqui ou na minha casa eu tenho que estar cultuando a Deus. Ou será que o culto é só aqui? Aqui é o culto quando nós nos reunimos, quando a igreja se ajunta, quando os santos estão reunidos para reunião. Amém? E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que você entende pela palavra de Deus? O que a palavra de Deus é pregada? Então logo o entendimento entra em você e você não se conforma com a coisa desse mundo. Crente que anda igual a pessoa do mundo, então você não foi transformado pela palavra. O cara está no trabalho com as palavras porcas e você está no meio também falando, você não foi transformado pela palavra. Seu corpo não está cultuando ao Senhor. Então vamos começar a entender, irmãos, o que é culto para Deus. Na hora que se reunimos na igreja, quando os santos se reúnem, e vamos entender que a nossa vida é um culto para Deus. De madrugada, hein? Só lá no celular aqui, não é culto não. Ninguém está vendo. Você está deixando de prestar culto, irmão. Você entende? A sua vida é um culto para Deus. Não é só 1h30 não. 1h30 você se reúne com os irmãos para nós juntos prestar um culto para Deus. A igreja, o povo de Deus, os santos se reúnem para adorar a Deus. Mas todo dia, toda hora você adora a Deus. A sua adoração não depende só aqui desse templo não, irmão, que é um templo físico. Quando você sai daqui, Deus nem habita aqui. Deus habita o templo vivo, somos nós. Por isso que aquela mulher de João 4, a mulher samaritana, se não falha a memória, nós devemos adorar no templo em Jerusalém. Aí Jesus, a hora veio, mulher, e agora é. Que nem no monte, nem em Jerusalém. Mas a hora é que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Olha lá. Como assim, pastor? Em espírito, porque tem que ser espiritual. E em verdade, quando você está cumprindo a palavra, quando eu estou adorando a Deus e eu sou fiel à sua palavra, aí Deus está recebendo a sua adoração. Pode cantar bonito, irmão. Pode pular, rodar. Se você não estiver na palavra, meu irmão, é um culto falso. Achando que está cultuando a Deus, mas não cumpre palavra, seu culto é em vão. Eu não posso deixar de falar essas verdades da Bíblia, irmão. É melhor falar a verdade e você se converter do que você estar cultuando enganado. O cara vem de fogo, um exemplo, aqui não tem, não. Um exemplo para nós desenhar as coisas aqui. O cara vem de fogo para a igreja. Que nada, irmão. Você não está adorando nada. O cara vem em pecado para a igreja, está no banco, levanta na mão. Você não está adorando ninguém, não, irmão. Você está entendendo? Vem com o coração cheio de ira. Estou com raiva. Se eu pegar ele, eu dou na cara dele. Você está adorando quem? Você está encarnudo. Você está entendendo, irmão? Então, o que você tem que pedir a Deus? Senhor, me transforma. Porque eu quero te adorar em espírito. Só consigo adorar em espírito se eu estiver em... Os verdadeiros adoradores, ele deu 2 requisitos. Os verdadeiros adoradores. Fala os verdadeiros, tem uns falsos. Se ele fala verdadeiro, porque tem falso. Os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em... A minha vida tem que estar aqui na palavra para a sua adoração ser verdadeira. Você está entendendo, irmão? Irmãos, eu adoro a Deus do meu jeito. Quem disse, irmão? Eu adoro a Deus do meu jeito. Vai nessa. Amém, irmãos? Essa é a palavra carinhosa do pastor. Amém. Quero convidar a irmã Hortência.